Boa noite, mulherada simplesmente excelente. Boa noite, Sá. Boa noite, mulherada, mulher SE, boa noite, Lê. Que delícia começar o mês de outubro com as nossas lives. Bom demais, bom demais. A gente ama estar aqui com vocês nessas lives aqui no YouTube. E já quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá o teu like aqui nesse vídeo, compartilha com todas as suas amigas. Até mesmo se você não está assistindo ao vivo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais, porque outubro aqui no Simplesmente Excelente é o mês da perseverança. E Uau! tem que perseverar, né, Sá? Uau, exatamente. Porque quando a gente estava falando sobre início de mês, eu até vou dar só um spoiler para a gente iniciar aqui, que a gente vai orar e vai contar toda a história, mas para essa Sim. mulher que está chegando é muito bem-vinda, inclusive no Instagram, nós já passamos aí mais de 3.500 mulheres buscando esse novo estilo de vida simplesmente excelente, então vamos chegando, vamos juntas, aqui a live é mais um conteúdo para você esmiuçar de tudo aquilo que a gente fala, e a perseverança, ela entra aqui no mês de outubro como algo primordial para a gente seguir avançando nesse ano de É 2024. isso, A é gente sabe isso. que muita gente chega em outubro e já começa a ligar o fim do ano, o ano já acabou, já foi, não dá mais tempo. Calma que dá sim. Tem muita Uhum. coisa boa ainda para acontecer nesse ano de 2024. É isso aí, é isso aí. E você vai ser incentivada aqui nessa live. Nós vamos falar sobre revisar os direcionamentos, porque essa nova estação, nós no mês de setembro falamos sobre uma nova estação, ela exige perseverança. Uau! Então, guarde isso no seu coração, vem com a gente nessa noite aqui de inspiração da palavra de Deus para o nosso coração. Mas vamos iniciar orando? Amém, Bora? amém. Vamos orar então, Bora, em bora. Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, esse tempo que nós estamos aqui falando Amém. das coisas do Senhor, sendo incentivadas pelo Senhor a perseverarmos, continuarmos seguindo as direções que o Senhor tem para a nossa vida. Então, nós te pedimos, não nos deixe esquecer, ao contrário disso, nos lembre durante essa live daquilo que talvez nós deixamos no meio do caminho, aquilo que nós talvez esquecemos, Amém. ou até de alguma forma deixamos de crer. Pai, nos ajude, nos ensine, nos inspire, que a tua palavra nos renove, que a tua palavra Amém. nos levante, que a tua palavra nos sustente, que a tua Amém. palavra venha, Jesus, nos trazendo direção e graça, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos por essa noite, por esse tempo. Abençoe cada mulher que está aqui nos acompanhando, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Amém, Deus. amém. Glória a Deus, Amém. amém. E essa mulherada que tá chegando aí já vai colocando aqui, ó: "Eu vou perseverar". É Esse isso. é o tema central do mês e com base nesse tema a gente vai aqui trazer conteúdo, trazer material, falar sobre esse assunto, sobre esse tema dentro do estilo de vida simplesmente excelente, e nós temos certeza que vamos chegar aí no final do ano muito realizada com tudo É. aquilo que a gente vai conquistar em nome de Jesus, né, Esse é o Lê? nosso objetivo, né, no Simplesmente Excelente, nós falamos com mulheres cristãs, mulheres que são apaixonadas por Jesus e que também se identificam como multitarefas, porque fazem muitas coisas. Então a gente tem aqui, aquela mulher que está na jornada do mercado de trabalho, se aperfeiçoando, tem sonhos, tem planos, tem projetos, entende um chamado também dentro dessa área. Outras mulheres que são muito ativas na igreja, como lideranças, responsáveis por áreas importantes ali dentro da igreja, outras que são extremamente multitarefas dentro do lar, conciliando isso com outras atividades, que ela faz. Então, assim, nós falamos, a nossa linguagem é para você, porque nós nos identificamos como essas mulheres que fazem muitas coisas, nós somos estudantes, somos ativas no mercado de trabalho, somos ativas na igreja, amamos a família, amamos os princípios bíblicos para todas as áreas da nossa vida e atendendo mulheres nós percebemos que existiam muitas mulheres que faziam tantas coisas, tinham tanto potencial, mas que não eram realizadas. Foi então que nasceu o Simplesmente
Simplesmente Excelente, esse canal aqui para te abençoar. E Sá, vamos falar um pouquinho de tudo aquilo que o Simplesmente Excelente oferece para essa mulher, porque não é só live não, tem muito conteúdo. Uau, é bem isso. Você que está chegando, está nos conhecendo, né? Seja bem-vinda. E eu já sugiro que você entra na nossa comunidade no WhatsApp, porque essa comunidade é um canal totalmente gratuito também, onde a gente vai aprofundar os temas, onde a gente vai levar assuntos em primeira mão. Então, entra no WhatsApp, na nossa comunidade, Mulher Bora. SE, que está chegando aqui, porque lá com certeza a gente vai ter um canal mais próximo. E claro, o nosso Instagram, ele todos os dias, nós temos aí no mínimo 3 publicações com É, conteúdo já cedinho, devocional, uma palavra de inspiração para você mulher, da palavra de Deus, para começar o nosso dia inspiradas pelo Espírito Santo. Então, lá no Instagram você vai receber toda manhã, às 7 da manhã já está lá a nossa palavra do dia. bom E demais. nossos podcasts, uau, que daí Ah, fica eu amo. no YouTube, aqui nesse canal, que nós precisamos de você para que esse canal venha alcançar mais mulheres, mais pessoas. Então, aproveita aqui, já encaminha para aquela amiga que você conhece, que é excelente, que é simplesmente excelente. Aqui nós já estamos na terceira temporada, né, Essa Lê? semana tem episódio novo. Uau! Será que a gente dá um spoiler do que vem por aí? E Olha, tá bom aí? demais. Tá muito especial essa semana, e já são 3 Demais. temporadas, né, então 2 temporadas completas com 10 episódios, com assuntos dessa mulher multitarefas, então vale a pena maratonar, vale a pena olhar esses conteúdos, vai por aqueles que você mais se identifica, fica na mesma página que as mulheres que já estão desde o É isso. início conosco, já estão investindo e vamos lá. Então, como a gente falou, né, temos as lives, temos o Instagram, temos a comunidade, temos o podcast no nosso canal no YouTube, uau! E muito mais. Tem algo que é para aquelas que querem caminhar muito pertinho, né, Lê? É verdade, né? É verdade. Para quem quer se aprofundar ainda mais nos conceitos e ter todos esses conceitos de forma organizada e prática para acessar, nós temos o curso Manual da Mulher Uau! Simplesmente Excelente, que é para você que entendeu já esse princípio e diz: olha, é isso que eu preciso. Tenho certeza que vai te ajudar demais. É um curso gravado para você poder assistir na sua casa, no horário que você quiser e onde você quiser. Você pode também baixar o aplicativo e acompanhar pelo celular, ter acesso rápido mesmo em todos os momentos. E o curso ele é configurado de uma forma para você aplicar. Então não é apenas ali com as aulas, que já são poderosas e muito boas para você aplicar, mas nós também temos ferramentas para você exercitar tudo aquilo que a gente fala ali, sempre com o princípio da palavra de Deus. Eu e a Sabrina somos também pastoras, temos esse chamado pastoral de cuidado e simplesmente excelente, nós entendemos como um ministério realmente com mulheres para a gente falar sobre essas coisas do nosso dia a dia de forma prática, olhando para a palavra de Deus. Mas vamos Uau! começar aqui o nosso tema da live? Vamos lá, vamos iniciar o mês, né, Bora! com a live, a primeira do mês, baseada nesse tema perseverança, como nós estávamos falando aqui, todo mês, para essa mulher que está chegando, a gente tem um tema que vai Uhum. nortear os nossos conteúdos, nortear o nosso foco. Mês passado a gente falou sobre viver uma nova estação, aproveitando aí o gancho de setembro, primavera, nova estação, então viver esse novo, essa novidade. E aí esse mês a gente vem com a perseverança. Uau! E E bom demais. perseverar, a gente pode dizer resumidamente que é se manter firme, né, Lê? Se manter Exato. firme ali, constante, né, no propósito de ser essa mulher simplesmente excelente, do propósito que Deus colocou na tua vida. Então, basicamente, o mês da perseverança é isso, né? É essa qualidade essencial para a gente alcançar os nossos objetivos a longo prazo. Porque É vamos isso lá, aí. né? Quando a gente olha para trás, vamos pensar em dezembro de 2023, virada do ano, todo mundo animado, motivado, Euforia. euforia, sonhos e projetos, um monte de promessa. Só que chega agora, se eu perguntar para as pessoas, muitas talvez nem lembram o que de fato queriam realizar esse ano. Uhum. Que não é o caso da mulherada que nos acompanha aqui, porque a gente mensalmente provoca É a isso trazer aí. isso para o dia a dia. Mas Uhum. muitas pessoas, se você perguntar o que você prometeu para o seu ano 2024, ela nem lembra mais. Uhum. Então, a perseverança, ela vem como essa chave para a gente olhar para esse plano, mas
principalmente manter ele a longo prazo. É uma qualidade, e a mulher, É assim, ela isso. tem essa qualidade. Exatamente, isso é bíblico, né? A palavra nos ensina a perseverar. É uma característica que o próprio Espírito Santo produz em nós. É uma característica que a palavra de Deus diz que Deus ele vai trabalhando em nós para que a gente venha adquirir. E muitas vezes vai acontecer com a gente que está lá em Romanos 5, do 3 ao 4, que o apóstolo Paulo diz que a tribulação produz a perseverança. Então, às vezes, Deus manda assim uma tribulação, a gente vai viver por um momento em que a nossa fé vai ser provada. E nesses momentos nós vamos aprender a lidar e a continuar firme, a permanecer firme na nossa fé. Não tem como a gente dizer que tem uma fé inabalável se nós em nenhum momento somos testados, somos abalados de alguma forma. Então, como é que eu vou saber se a minha fé é inabalável ou não? No meio da tribulação, no meio de um momento em que eu deveria ou naturalmente seria abalado e eu não sou abalado. Permaneço inabalável. É aí que eu percebo se de fato a minha fé é inabalável. E assim é com a nossa vida. Deus ele nos chama para esse lugar de perseverança. E foi tão interessante, sabe, como nasceu esse tema durante esse mês, porque a gente tem vindo de uma sequência. Então, a gente começou em agosto a falar do mês do posicionamento. Aí nós fomos para um novo tempo. Nós entendemos assim que Deus estava fazendo algo novo, mas e agora? Me posicionei. Primeiro eu reconstruí, que foi lá no início, né? Em julho eu reconstruí, em agosto eu me posicionei, em setembro eu entendi uma nova estação, um novo tempo, e a gente ficou orando e buscando em Deus. E agora, né, mês de outubro, o que, que Deus espera de nós para que a gente possa acertar o alvo? E aí, numa conversa entre a Sabrina e eu, nós entendemos, o Espírito Santo deixou claro, bom, é tempo de perseverar, é tempo de entender o que nós precisamos fazer para seguir em frente naqueles planos, propósitos, nesse novo tempo. Por isso que a live de hoje é revise os direcionamentos, sua nova estação exige perseverança, porque não é porque Deus está nos dando novo que isso vai cair na nossa mão assim de forma fácil, sem que a gente precise fazer alguma coisa. Uhum. Nós entendemos que a perseverança não é na força do nosso braço, é na confiança de que Deus está no controle da nossa vida, mas que também nós temos a nossa parte a fazer, a nossa parte a cumprir. Então não dá para todas as vezes a gente desanimar daquilo que Deus nos chamou para fazer, não dá para a gente sempre estar em dúvida, será que é isso aqui mesmo? Será que é para esse lugar que eu devo ir mesmo? E a gente vai e volta, vai e volta. Não, perseverança é a gente continuar, é confiar em Deus, apesar de uma debilidade que nós tenhamos, uma fraqueza que a gente tem. Então, nós confiamos na graça de Deus, nós entendemos que, inclusive, a luta que a gente está passando pode ser o próprio Deus nos preparando, trazendo em nós essa perseverança, nos ensinando a isso, para que a gente possa ter um caráter aprovado, para que de fato a gente possa permanecer firme, para que a gente possa dizer o seguinte: olha, eu realmente estou com a minha fé inabalável, eu estou firme, estou convicto, eu sei onde eu quero chegar. A mulher sempre precisa saber onde quer chegar. Uau, é sobre isso, é sobre isso. E quando a gente fala de perseverança, né, principalmente entender que, ok, eu tenho que fazer a minha parte também. Deus vai me sustentar, mas eu preciso decidir a me manter Uhum, firme nesse é propósito. isso. Porque a novidade, quando ela surge, que foi o que a gente falou mês passado, a gente até se empolga, né, com o novo, né? Mas o novo, ele pode também trazer algumas surpresas desafiadoras. Uhum, E então a gente precisa, opa, vou perseverar, porque na hora da novidade a gente se empolga, é novo, mas e aí eu preciso estar firme, me manter firme. E aí por isso uhum. que a gente vai trazer as mulheres agora, para justamente entender se nós estamos caminhando na direção certa, se a gente está priorizando o que realmente é importante e se a minha jornada também está alinhada à vontade de Deus. Então, opa, a gente está numa construção, Lê. Todo ano Uhum. fato. Quem nos acompanha desde janeiro, caramba, é uma construção. Um assunto vai completando o outro, é uma jornada. E aí a gente precisa agora olhar para de fato, né, nesse tema da perseverança, é se
eu estou nessa direção certa. Então, o primeiro ponto, nós vamos falar de 5 pontos aqui, baseados nesse tema perseverança, Bom baseado demais. nesse assunto. Nós vamos falar de 5 situações aqui, 5 pontos, para que a gente possa aí entregar um conteúdo de valor nessa segunda-feira, essa primeira segunda-feira Eita, do ano, nós. Tô e eu tenho empolgada, tô certeza. empolgada. Vamos lá, vamos lá. E o primeiro, né, para a gente começar falando, esmiuçando esse tema, revise os direcionamentos, sua nova estação exige perseverança, é falar sobre a sua visão e o seu propósito. Você precisa reafirmar. Nós já sabemos que estamos falando com mulheres que já têm um propósito de Deus, já têm essa visão do que é esse propósito, mas nós precisamos reafirmar isso na nossa vida. Então, reafirme a sua visão e seu propósito e revise as suas metas e prioridades. Ah, mas ainda dá tempo? Dá tempo. Dá Uhum. tempo sim. A gente tem 3 meses e dá tempo. Se nós formos mulheres intencionais, a gente vai ver que muita coisa pode ser feita nessa reta final. É isso. Não se distraia. Eu acho que a perseverança aquilo é um convite para você não se distrair. Uhum. Não se distrair, porque tudo que você construiu até aqui é o que vai realmente levar adiante, e aí você É precisa isso. ser muito estratégica e muito intencional nessa reta final. Então esse é o primeiro ponto. Se você é uma mulher que está chegando aqui agora e para você é novidade esse tema, propósito, nós temos um episódio do podcast só falando de propósito. Uhum. Identidade e propósito. Nós temos muito conteúdo que pode ajudar você a se localizar nessa nossa caminhada e vir junto com essa mulherada SE. Então, falando de reafirmar a visão, quando a gente entra nessa nova estação, que foi o que a gente declarou o mês passado, foi o que a gente sonhou o mês passado, a gente precisa ter clareza do nosso propósito, porque Uhum. a novidade em si, ela não muda o propósito. A novidade em si, ela está dentro do nosso É propósito. isso. Ela Então, contribui para, né? exatamente. Ela vai contribuir para o propósito, ela não é que ela vai mudar o meu propósito, mudar a minha visão, Uhum. não, ela vai contribuir, é um assunto, é um tema, é uma situação, é uma mudança de emprego, como a gente falou, é uma mudança de ministério, é algo que eu avancei, é uma novidade, mas que vai contribuir para o meu propósito, não vai mudar o meu propósito. Então, Muito quando a bom. gente entra nessa nova estação, a gente precisa realmente, opa, clareza do meu propósito. É E a isso. perseverança é justamente por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Como isso está alinhado no que Deus tem para mim? E Uhum. as circunstâncias elas vão mudar. Só que o propósito não muda. As Hum. circunstâncias mudam, as metas podem mudar, a gente pode adaptar alguma coisa. Para quem está chegando aqui, a gente lá em maio, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve circunstâncias externas que fizeram uma série de modificações, mas o propósito continuou o mesmo. Nós Uhum. continuamos aqui nos posicionando como simplesmente excelente, e dentro daquela situação a gente só adequou algumas metas, inclusive a gente teve uma parada estratégica. Então eu estou falando Uhum. tudo isso porque talvez você vai dizer: "Nossa, mas mudou tantas metas mudaram, tantos prazos mudaram, está tudo certo". Mas o propósito central ele não É mudou. isso. Continua sendo uma mulher que quer ser realizada, uma mulher Muito que quer bom. avançar, uma mulher que quer crescer, uma mulher que quer ter excelência, é uma mulher que quer se conhecer melhor. Então isso não muda. Agora o como pode sim ter alterações, né, Lê? Uhum. É isso aí, muito bom, Sá. Quando eu estava te ouvindo, eu estava pensando numa palavra que tem vindo muito ao meu coração nesses últimos tempos, que é convicção. Acho Não. que quando a gente tem convicção das coisas, é muito mais fácil nós tomarmos decisões. Quando a gente ainda está em dúvida, fica difícil saber para onde ir. E muitas vezes falta convicção do que a gente quer, do que Deus tem para a nossa vida, e aí isso confunde todo o resto. Aí é difícil perseverar quando você não sabe para que você está perseverando? Você está perseverando a partir do quê, né? Você não está convicto ainda de que é algo que Deus tem para você, de que é algo que você deva fazer, que é algo de Deus para sua vida. Então, é tão importante esse primeiro passo, porque é o que vai nortear o restante das coisas que nós vamos fazer. É muito mais fácil perseverar quando eu tenho uma convicção, uma certeza. Porque se eu tenho essa certeza, vou dar um exemplo, eu tenho a convicção de que Deus odeia o divórcio porque isso está na palavra. Então, com base nessa convicção, eu vou atuar. Se meu casamento não está legal, essa mulher está nos acompanhando, talvez está passando uma dificuldade, mas ela tem uma clareza de que Deus é com ela, de que o Senhor vai ajudar ela, ela está ali. Vou falar assim, de problemas como um problema
de atuação, assim, no dia a dia. A gente não combina, não concorda algumas coisas, e tem uma visão diferente e tal, né? Não estou falando aqui de problemas graves, de abusos e tudo mais, mas de problemas assim, né, que são doloridos, que são dificuldades. Aí eu penso de uma forma, ele pensa de outra forma, eu sou acelerada, ele é um pouco mais devagar, isso já está me estressando, porque eu vejo outros homens que são assim, assado, tal. Mas quando eu tenho uma convicção da palavra de Deus a respeito de algo, eu consigo atuar com muito mais firmeza e clareza, porque eu sei o que Deus me disse, eu sei o que está escrito na palavra, e esse saber, essa visão, ela me ajuda a permanecer, a continuar, a Uau. perseverar. Então, quando eu tenho convicção clara, eu dei um exemplo aqui de casamento, mas isso serve para qualquer coisa, fica muito mais fácil de eu perseverar. Tá dentro desse primeiro passo, não é, essa. Isso. O reafirme a sua visão e propósito, que é esse primeiro passo, e revisar as metas e prioridades, é justamente identificar suas convicções. Então, isso que a Lê trouxe Uhum. faz todo sentido para esse primeiro ponto. E as nossas convicções pessoais, elas são pilares que sustentam a visão e o propósito. Então, Uau. por exemplo, eu e a Lê, a gente tem o Simplesmente Excelente, é uma convicção para nós. Nós sabemos que esse aqui é um aonde a gente se reúne para treinar mulheres, inspirar mulheres, Uhum. capacitar mulheres. Então, mesmo que a nossa agenda ela tenha mudanças, a agenda tenha mudanças e algumas circunstâncias externas venham impactar para que tenha uma mudança, a convicção não muda. A gente continua sabendo que a nossa convicção é inspirar e capacitar mulheres a ser simplesmente excelente. Uhum. Então, a gente teve uma alteração de agenda lá em maio, de forma obrigatória, por causa das enchentes do Rio Grande do Sul, mudou os prazos, mudou algumas coisas, mudou a organização daquele mês e de alguns meses seguintes, mas a convicção não mudou, a gente continua convicta que o nosso É isso. propósito é inspirar e capacitar mulheres. Então, quando a gente tem essa clareza, essa convicção, fica muito mais fácil de entender que sim, vai ter situações que vão impactar para ter mudanças, mas que o propósito, que é o pilar, ele não vai mudar. Muito bom. Então, se você quiser anotar aí que a convicção pessoal é um pilar que sustenta a minha visão e propósito, você já vai ter um norte. Uhum. Já vai ter um norte para continuar firme e Muito bom. perseverante, que é o tema desse mês. Então, alguns exemplos, né, de convicção, porque a convicção é aquilo que tem a ver com o teu valor, os teus valores pessoais. Então, alguns Uhum. exemplos, integridades em todas as áreas da vida. Por exemplo, ser uma mulher íntegra, você não vai negociar isso. Você não vai negociar sua integridade por dinheiro, por oportunidade de trabalho, você não, por oportunidade dentro da igreja, você não vai negociar sua integridade. Isso para ti é inegociável. Uhum. Tempo com os filhos. Quantas mulheres que eu converso, para elas é inegociável o tempo com os filhos, porque ela tem convicção que ela, como mãe, ela tem um papel primordial na vida dos filhos. Então, o tempo com os filhos ela não negocia. Então, isso é uma clareza, é uma convicção. Então, olha quanta coisa aí que a gente vai falando e você vai pensando: caramba, isso aqui eu não posso negociar, isso aqui para mim é uma visão, é um propósito, é uma convicção, e eu preciso me manter perseverante, ainda que algumas coisas vão impactar, mas eu não vou mudar o meu propósito. Então, isso Uhum. é muito importante. Por exemplo, um modelo de declaração de propósito. O meu propósito é viver uma vida de fé, de amor e serviço, usando os meus dons para glorificar a Deus e impactar as pessoas. Independente de qualquer área que você tiver, Uhum. você vai usar esse propósito. O meu É propósito isso. é glorificar Deus com os meus dons. Se você está no seu trabalho, você vai glorificar Deus com seus dons. Se você está na escola, você vai glorificar Deus com seus dons. Isso é uma clareza de Muito bom. convicção, de princípio e de propósito. Então, isso é importante a gente olhar nesse mês da perseverança. Muito bom, Sá. Muito bom, muito bom. E aí, quando a gente está entendendo, né, como a palavra de Deus funciona, como é que Deus estabeleceu as coisas, a gente vê uma harmonia em tudo aquilo que Deus criou. Então, no Seminário Teológico Carisma, eu dou a aula Submissão e Autoridade, né? E lá a gente percebe que tudo Deus criou com base nisso. Deus criou com essa correlação. Tudo que Deus criou, ele criou com essa correlação de submissão e autoridade. Então, eu sou submisso a Deus e entendo que a minha visão é a visão que Deus tem para mim. Dentro do meu casamento, também. Eu preciso entender que eu e meu marido, para aquelas que são casadas, precisam andar numa mesma visão.
É claro que a gente vai ter propósitos diferentes, né? O homem talvez vai ser usado numa área, a mulher vai ser em outra, mas a visão que compõe essa casa é a mesma. E muitas mulheres, às vezes, se sentem perdidas dentro de casa porque o marido não estabeleceu uma visão. Submissão é estar debaixo de uma mesma missão. Então, se o marido não estabeleceu essa missão, essa visão, não sabe o que é, a mulher se sente perdida. E é uma pauta para você orar. Sei que a gente fala aqui com mulheres, talvez você diga assim: ah, mas o que adianta estar me falando isso? Tem que me falar para o meu marido. Mas você tem que orar. Orar para que seu marido tenha essa visão, conversar com ele na medida do possível e mostrar para ele: olha, eu preciso que você me dê uma visão, eu preciso que você me dê uma missão, me mostre qual que é a nossa missão, a nossa visão como família para eu andar debaixo disso. Por isso também a importância da gente escolher bem a igreja que a gente congrega, porque a gente tem que estar debaixo daquela visão. Se eu não acredito na visão, poxa, como é que vai dar certo, né? Não vai dar certo, não vou concordar, eu vou me sentir não enquadrado naquilo, assim também com o nosso ambiente de trabalho, em tudo. Então, Uhum. a visão das coisas, elas são muito importantes. E assim com a nossa própria vida. Então, essa convicção, esse primeiro passo é fundamental, sabe? Meu Deus, que todas nós mulheres possamos ter essas convicções como pilares mesmo para a gente cumprir o nosso Claras, propósito, a nossa né, essa missão. clareza, né, Lê, porque Isso. quando eu tenho isso claro, aí eu persevero. Pode Uhum. vir as dificuldades, elas vão vir, os desafios, É mas isso, eu tenho clareza, então eu vou perseverar, vou ficar firme. Acho que esse é é o isso. primeiro Muito ponto para a bom. gente dar esse pontapé inicial nesse mês, né. Mas tem Excelente. mais, Tem tem mais, eu quero mais. falar aqui agora do segundo passo. Vai anotando aí, porque esse conteúdo está valioso demais, 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 demais. E o segundo passo é avaliar as nossas ações e estabelecer novos hábitos. Então, talvez quando você repensar os direcionamentos que Deus tem para a sua vida, as suas convicções, você perceba que algumas coisas já deveriam estar concluídas, já deveriam estar em andamento e talvez ficaram para trás. A gente não pode se desesperar, mas também a gente não pode pensar que está tudo bem e deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu vou ter que estabelecer uma nova atitude diante disso, para que eu possa então cumprir com esse propósito, para que eu possa alcançar essas metas, para que eu possa chegar lá. Então, talvez você está aqui agora nos acompanhando e você, quando a Sá falou assim, o que você planejou lá em dezembro de 2023? Uma das coisas que é uma das mais comuns que pode ter vindo aí na sua cabeça foi: eu disse que eu ia fazer exercício. E aí você está no mês de outubro e pensou assim: eu não comecei. Ou eu comecei e parei várias vezes, foi o meu caso. Exatamente. Comecei, recomecei, recomecei do recomeço, e assim eu tô indo. É. Então, essa pode ser uma, mas pode ter outras, infinitas outras pessoais aí para você. Então, você vai avaliar por que que isso ficou para trás e vai estabelecer novos hábitos. Talvez você vai avaliar e vai dizer: olha, aconteceram muitas coisas que fugiram do meu controle. Bom, tudo bem, mas o que você pode fazer a partir de agora para colocar esses objetivos em pauta de novo e para você cumprir essas metas? Porque senão você vai chegar em dezembro e você vai dizer: olha, eu só vivi a vida do jeito que deu e eu não consegui cumprir nem as pequenas, nem as médias, nem as grandes metas. Então, assim, é muito importante. Se você tem uma convicção, é você avaliar como é que você vai se portar a partir dessa convicção. Então, como que você vai caminhar a partir dessa convicção que você tem. Você precisa estabelecer novos hábitos, eu tenho certeza, eu também preciso, Sabrina também precisa. Hoje mesmo, né, sabendo que a gente ia tratar desse assunto na live, eu estava conversando com meu esposo, olha, estou fazendo uma lista aqui de algumas coisas que a gente tem que fazer até dezembro. Algumas coisas Eita, que ficaram ainda meio, né, meio do caminho. Então, isso aqui a gente vai ter que fazer. Então, desde exames médicos, que a gente foi no médico, mas não concluiu o exame, porque faz uma coisa, faz outra, até coisas que há anos é uma meta e a gente não aplica. Então, vamos deixar isso aqui mais claro, vamos anotar isso. Então, essa é a primeira dica que eu quero te dar aqui, é você anotar em algum lugar de forma clara aquilo que você ainda quer cumprir e o como você vai fazer isso. Então, por exemplo, vou usar aqui o exame médico, que é uma coisa que todo mundo aqui precisa
de tempo em tempo fazer o check-up. Não adianta só ir no médico e pegar a requisição, tem que fazer o exame depois. Então, talvez você tá que nem eu aí, com um monte de requisição de exame, mas não fez os exames ainda. Então, eu preciso fazer isso, preciso fazer todos esses exames. Mas e aí, de forma prática, que dia que você vai sentar e vai marcar? Porque eu sei que é chato, tem que procurar o médico, o especialista. Se você tem plano de saúde, tem que ver se atende o plano ou não. Se não tem plano de saúde, tem que pensar se vai fazer pelo SUS, se vai fazer particular, quanto que é, vai ter que se organizar. Então tem uma série de coisas que você vai precisar fazer. Vai ter que ver a logística, se o dia vai dar na sua agenda e tudo mais. Então vai ter que parar e fazer. Então vai ter que colocar ali o como também, né? Vai ter que perceber isso para que você possa criar novas ações, novos hábitos. Então, talvez você vai dizer, olha, eu vou ser, a partir de agora, mais responsável comigo, porque eu sou uma mulher que faço muito para os outros, os exames dos meus filhos estão em dia, o do meu marido está em dia, agora os meus, então você vai ter que você vai ter que fazer isso aí bem feito. E esse segundo passo é avaliar suas ações, então. Como que você o que você fez até aqui que não deu certo? E como é que você vai fazer daqui para frente? Uhum. Você vai se Olha, perguntar, tá? As minhas ações estão acompanhando o meu propósito? Pode falar isso. não, e aí tu tá falando aí, eu tô lembrando, e muito provavelmente o que tá muito pendente agora, já nessa reta final do ano, é tudo que a gente vai procrastinando. É o que de Uhum. fato mesmo a gente vai deixando para depois, a gente vai É empurrando isso. com a barriga. Então não é algo assim, nossa, eu quero demais fazer isso. Não, é algo que eu já fui procrastinando, que nessa O questão que dos eu tenho exames, que fazer, mas, né? né? Não é tão prioridade, mas eu vou fazer. Então, assim, de fato é algo. A gente quer trazer isso para você como um ponto de atenção, porque, vamos lá, a gente está falando com mulheres multitarefas, que um dos pontos aqui é a saúde, a gente tem um tema falando só disso, né? A saúde. E para a gente cumprir o nosso propósito, a gente tem que estar bem. É Então, isso. acho que já começa por aí, né? Então, tu trouxe Uhum. duas ações que também para mim são desafiadoras, que é o exercício físico, que tem a ver diretamente com a saúde, e a questão dos exames médicos. Então, Uhum. olha que legal a gente trazer isso para as mulheres também, porque às vezes é isso, ela vai dando prioridade para tudo e para coisas mais prazerosas, Exato. né? E nessa altura do Exatamente. campeonato, para você perseverar, você vai precisar olhar para isso. Vai ter que olhar para isso. Quer ver uma outra coisa que a gente costuma deixar para depois? É a organização financeira. Quem não tem isso como hábito, não é uma coisa legal de fazer, aí você fica deixando, não, mas próximo mês a gente vai se organizar melhor. Não, mas no próximo mês não vou deixar escapar nada, vou anotar tudo, vou começar minha reserva de emergência, vou fazer tal coisa. Inclusive, a gente tem 2 episódios incríveis sobre esse tema no Simplesmente Excelente Podcast. Um é com a dona do Money, a Jaque Granja, uma mulher maravilhosa que nos deu várias dicas sobre investimento, como sair de dívidas, foi maravilhoso. E outra com a Camila, que foi lá na primeira temporada e ela falou com a gente também sobre como lidar com as finanças entre o casal, sobre como mudar a nossa mente a respeito disso. Foi muito, muito, muito especial. Então já fica a dica aí. Mas essa é uma outra área que às vezes a gente vai deixando, não, deixa que eu vou deixar para pensar nisso mais perto, né? Mais perto quando? Eu quero tirar férias. Mas se eu não separar um recurso para isso, como é que eu vou tirar férias? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Minha meta é viajar e conhecer um lugar novo esse ano. Mas e aí? Então, revisa, avalia as suas ações, perceba quais são os novos hábitos que você precisa executar e deixe isso de forma clara. Anota isso para que você, de fato, venha colocar eles em ação e possa cumprir. Possa cumprir. E, Sá, uma coisa interessante, justamente hoje, uma lição do meu livro, do livro que eu e Gui, a gente está lendo, Uma Vida com Propósitos, é o nome desse livro. Super indico para você, mulher que está aí nos acompanhando, vai te ajudar muito. E na lição de hoje, ele estava falando que hábitos não são coisas fáceis da gente ter, né? Porque Desenvolver. hábito não é uma coisa que você faz uma vez. Por exemplo, se você vai uma vez que outra na academia, uma vez que outra faz um exercício, isso não quer dizer que você é uma mulher fitness. Porque isso não é um hábito, isso não é algo que está em você, que você faz sem pensar, é algo que está, sabe, dentro. Não é. Então, o que é hábito está intrínseco.
em nós, dentro da nossa vida. Então, por exemplo, tem gente que, sei lá, integridade não é um hábito. Esse, essa, essa, essa característica do caráter dela não é real, porque ela às vezes é íntegra, às vezes ela não é. Às vezes ela se torna uma pessoa que faz tudo certinho, corretamente, e às vezes não. E você adquirir um novo hábito é um trabalho que exige perseverança. É um trabalho que exige você ali, ó, continuar. Não, só um pouquinho. Deixa eu ir mais uma vez. Deixa eu permanecer nessa convicção aqui. Ah, eu caí aqui, mas já vou me levantar. Se eu me ajuda, eu vou de novo e de novo. O hábito da leitura. Ele não é um hábito fácil de adquirir para quem não tem nenhum livro em casa. Então, como é que você vai começar? Vai ter que comprar um livro, vai ter que entender o quanto aquilo vai ser bom para você, o melhor horário para você ler ele. Então, vai aos pouquinhos e vai estabelecendo pequenas metas. Então, vou ler ele todos os dias 10 minutos. Todos os dias, 10 minutinhos eu vou ler. E até que você consiga tornar isso um hábito, isso ser algo assim, intrínseco. Não é algo que você, de vez em quando, não. Vai chegar no final do ano, vai apertar quantos livros você leu. Você vai dizer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, um por mês, um por semana, que já se tornou um hábito, está dentro de você. Então, mais ou menos por aí, você precisa entender que hábitos não são fáceis de desenvolver, mas são necessários. Então, você criar uma rotina, você fazer lembretes, você se recompensar em cada progresso, né? Sem se sabotar, obviamente, né? Então, consegui guardar R$ 100. Agora eu vou ir jantar no restaurante que custa R$ 100. Aí também não, né? Não Ter se uma recompensa sabode, não se honesta. engane. Mas fazer tudo isso vai te ajudar a você perseverar e chegar nos seus objetivos, porque é bom demais cumprir uma meta, não é, Sá? Muito bom. É muito bom a gente poder chegar e no final do ano a gente vai dizer assim: eu dei o meu melhor na condição que eu tinha. De fato, eu fui simplesmente excelente. Eu É, avancei, eu dei meu melhor. Nós não estamos dizendo aqui que vai sair o plano perfeito. Não. Vai ter coisa que não vai dar certo, vai ter coisa que vai dar mais certo do que você imaginou, você vai se é surpreender. isso. Mas a questão é que o que dependeu de você, da sua dedicação, do seu empenho, do seu engajamento para a sua vida, você deu o seu melhor. É isso que a gente quer Uhum, aqui. É dessa forma que nós vamos celebrar a final do ano. E aí, depois, esse segundo ponto que a Lê trouxe, extremamente relevante, importante, e inclusive depois lá na comunidade, né, a gente se compromete em colocar para você um passo a passo aqui para você esmiuçar mais esse tema, porque, gente, é reta final. Então, esse é mês vai isso. ser extremamente relevante para você resgatar aí algumas coisas que estavam paradas, algumas coisas que não estavam, talvez, sendo o foco da sua jornada para você realmente ser essa mulher simplesmente excelente. E aí, o que que a gente vai precisar? Desenvolver a resiliência espiritual. A gente Uhum. escuta muito falar sobre resiliência, principalmente no mundo dos negócios, falar sobre ser uma pessoa resiliente. Geralmente, quando eu entrevisto as pessoas que querem trabalhar na área de vendas, as pessoas falam que um ponto forte delas é ser resiliente, né? Que é justamente se manter firme diante das dificuldades e tal. E a gente quer trazer um pouquinho aqui para o nosso contexto, que é essa Uhum. resiliência espiritual, que é o que vai nos dar base para todas as áreas da nossa vida. E aí, falando de espiritualidade, que é um dos pilares aqui do Simplesmente Excelente, quando a gente fala de resiliência, a gente fala desse relacionamento íntimo com Deus. Para a gente poder ter perseverança e essa resiliência espiritual, nós vamos precisar realmente nos dedicar a esse relacionamento com Deus, priorizar momentos de oração, leitura da palavra. A gente precisa realmente se fortalecer espiritualmente, então orar, a gente incentiva isso diariamente quando a gente coloca os devocionais lá para você. A gente tem aqui no Simplesmente Excelente assuntos focados na mulher de Provérbios 31, que a gente considera a nossa inspiração biblicamente falando, que fala muito sobre essa vida espiritual, que ela era uma mulher Uhum. que temia o Senhor, então ela era muito proativa, com muito potencial, mas uma coisa que era claro na vida dela, que era uma mulher que temia o Senhor. E para desenvolver essa resiliência espiritual, a gente precisa incentivar você a orar, a estudar a Bíblia, a praticar adoração. A gente sempre fala muito sobre ter uma vida congregacional, então estar na igreja, congregar, fazer parte de uma igreja. Você que já lidera, está sempre conectada com o teu líder, com as orientações da Uhum. igreja. Então, a gente sempre orienta isso, porque isso vai desenvolver a sua resiliência espiritual. A gente vai Uhum. entender que na nossa caminhada,
a gente vai ter lutas, a gente vai ter desafios, a gente vai ter situações desafiadoras. E isso faz parte da nossa jornada, porque fazem parte do nosso crescimento profissional, pessoal, crescimento espiritual. Então vai ter isso. E É aí é isso. onde que a gente vai desenvolver na prática essa resiliência. Porque como é Muito que a gente bom. desenvolve isso? É na prática, é Uhum. realmente passando por momentos desafiadores. É E isso. aí, quando chegar o desafio, eu já estou preparada, eu já estou com uma resiliência, porque eu tive momentos com Deus, eu me aprimorei na palavra, eu Muito bom. avancei espiritualmente, eu tenho um coração grato, então quando chegar aquele dia do teste na prática, eu realmente vou ser resiliente. E para isso, uma coisa que eu não abro mão aqui de sempre citar nas nossas lives, que tem a ver com o nosso pilar, é a mentalidade. O nosso pilar da mentalidade renovada, Romanos Uhum. 12:2, que nos incentiva a renovar a nossa mente, para que a gente não se conforme com aquilo que a gente está vendo, com a situação Uhum. atual, mas que a gente venha avançar. Muito bom. Isso faz parte da resiliência, realmente renovar a nossa mente com a palavra de É Deus. isso. A gente precisa o tempo todo para tudo, né? Entender, discernir as coisas. Então, assim, o mundo tá a mil, as coisas estão diferentes, não saiu como planejado. Isso é comum, né? Não saiu como planejado. Então, como é que eu faço? Eu preciso do Espírito Santo, do discernimento para poder agir. A gente já está quase encerrando aqui. Eu tenho mais um ponto aqui para falar, e vai ser muito rápido, mas para você, mulher, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Como é que eu continuo perseverante? Bom, eu preciso ter pessoas em minha volta que contribuam para isso. Vamos dizer que você quer ser perseverante nessa área da saúde que nós falamos. É importantíssimo que você se cerque de pessoas que tenham também esse propósito, que você faça parte de um grupo, se talvez as pessoas que você está acostumado a viver, que são seus amigos, sua família e tal, não tem essa mentalidade, você de alguma forma vai precisar. Como, por exemplo, aqui, o Simplesmente Excelente. Nós estamos aqui sempre te incentivando a essas áreas. Talvez esse vai ser o apoio que você precisa, talvez esse vai ser o grupo, a forma de você avançar, você se desenvolver, e isso talvez seja na área de estudos, na área financeira, em qualquer área. Ah, eu quero aprender a tocar um instrumento, essa era uma das coisas. Então, vamos lá, você precisa de alguém que te incentive, que esteja com você, que pense como você, que goste do que você gosta. Então, tudo isso vai te ajudar. E Provérbios 27:17 diz que como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. É sempre melhor serem dois do que um. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, não pense que sozinho você vai conseguir. Você precisa ter pessoas à sua volta que vão te ajudar. Isso não pode ser uma desculpa. Ah, eu só não consigo porque eu não tenho quem tá à minha volta ali sendo fitness, por isso que eu não consigo ser fitness também. Não, a gente precisa ter a autorresponsabilidade, enxergar o que está na nossa mão para fazer, mas nos ajudar quanto a isso. Então, se eu não tenho ninguém fisicamente, deixa eu ver se não tem um grupo aqui gratuito para eu entrar, de pessoas que estão malhando, um desafio, tem tanta coisa hoje na internet. No YouTube, será que não tem um desafio que eu posso fazer em casa mesmo, se essa é a minha realidade, e executar? Eu não sei. Você pode começar aos poucos, mas se você tiver pessoas ao seu redor com esse mesmo propósito que você, de alcançar esses objetivos, eu tenho certeza que vai ser mais fácil, mais rápido, e você vai conseguir, não é essa? Uau, com certeza, com certeza. A gente sempre fala, né, que eu não posso querer te ajudar mais do que você mesmo quer se É, ajudar. Então, sim, vai ter uma influência externa, as pessoas que você convive realmente acabam impactando no seu desenvolvimento, no seu comportamento, mas o percentual maior de querer é é o seu. seu. Então, Uhum. com certeza, os amigos vão influenciar pra caramba, mas você precisa querer mais do que as pessoas querem pra você. E É aí, isso pra aí. gente já caminhar pra uma finaleira, a gente prometeu 5 pontos, né, 5 passos ou 5 fatores. O quinto aqui, a gente encerra falando sobre paciência com o processo. Tem tudo a ver com perseverança. É Porque isso. às vezes, eu não sei, a mulherada tá me assistindo, mas às vezes eu quero as coisas pra ontem, eu sou imediatista, eu quero já as coisas, e não é bem Uhum. assim. Existe um processo, existe uma caminhada, existe uma escada. Eu sempre digo que eu preferi o elevador do que a escada, né. O elevador você entra lá, você clica no 10º andar, você tá Só no fica 10º, paradinho. pronto.
Pronto. Mas não é bem assim, a vida é mais parecida com uma escada onde você tem que subir degrau por degrau, então demanda mais tempo, mais energia, e Inclusive, a aí gente viu lá em Romanos, né, que a Bíblia fala que a tribulação traz a perseverança. Então, Deus trabalha conosco através das circunstâncias, né? exatamente, exatamente. E aí, essa cultive a paciência com o processo é um convite para você confiar também no tempo de Deus, sabendo Uhum, que cada fase tem seu propósito. é isso. Então, essa sua nova estação, ela não vai ser um fim em si, é um processo de crescimento. E Muito aí bom, perseverar é reconhecer que cada etapa tem as suas lições e cada muito bom. desafio vai fortalecer a sua fé e o seu caráter, mulher. Então, as coisas não vão ser assim, realmente tem um processo e você precisa cultivar uma paciência e cultivar essa perseverança nesse processo. Então Muito vamos bom. lá, essa estação vai exigir sim perseverança. Será que você está pronta? Será que você está Bora. focada? Será que você consegue sair dessa live refletindo tudo isso que a gente falou e se comprometendo? De fato, eu vou reavaliar os direcionamentos e realmente eu vou olhar para o meu planejamento e eu vou ter fé, que eu vou perseverar e eu vou chegar ao meu objetivo. Em Muito nome de bom. Jesus. Muito bom, Sá. Fica o convite mais uma vez para você nos acompanhar lá no Simplesmente Excelente, no Instagram, no YouTube Simplesmente Excelente também. Você vai encontrar já 2 temporadas completas de podcast. Essa semana sai mais um episódio, nós já estamos na 3ª temporada. Esse é o 3º episódio, né, da 3ª temporada, é isso? E mais o Isso. episódio bônus que entrou. Então, Uhum. assim, Muito olha bom. só, tem muito conteúdo para você, então acompanhe, seja edificada, fortalecida, entra na comunidade também para você ter acesso ainda mais completo a respeito desse tema. E esse mês a gente vai juntas a aprender a perseverar. Então, acompanha Amém. cada live aqui nas segundas-feiras, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Vamos orar para Muito finalizar? bom. Amém. Vamos orar então. Pai, Amém. muito obrigada por esse tempo de live, por esse bate-papo incrível, falando sobre Amém. perseverança, sobre fazer uma revisão nos Sim, direcionamentos, Jesus. manter a nossa fé firme no Senhor, a nossa convicção de propósito, a clareza de propósito. Eu oro para que essa mulher ela receba do Senhor Amém. essa clareza, essa direção de propósito, ela consiga perseverar, que ela fique firme no processo, ela está Amém. sendo desenvolvida, afiada nesse tempo, que ela retome aqueles planos e projetos que estão estacionados, para que lá no Amém. final do ano a gente juntas possa celebrar realmente que esse estilo de vida simplesmente excelente impactou essa família, essa casa, Amém. a vida dessa mulher em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, que teu Espírito Santo nos ajude a perseverar em Amém. nome de Jesus. Nós te agradecemos e nós abençoamos a semana dessa mulher, declaramos Amém. bênção sobre a vida dela. Esse mês de outubro que está iniciando, nós cremos e vamos avançar no Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Muito Obrigado você bom. que nos acompanhou até agora. Que Deus te abençoe. Nós encerramos aqui declarando uma semana simplesmente excelente. Bora! Muito bom. Beijo, beijo, beijo.